A fibromialgia é uma síndrome de origem idiopática em que ela não apresenta causa específica, porém, sua principal característica é a dor crônica generalizada, em que pessoas com fibromialgia terão um diferente processamento em questão a estímulos dolorosos. O que isso quer dizer? A mensagem chega até o sistema nervoso central e as estruturas responsáveis, como a substância cinzenta periquerutal e o córtex sensorial, eles têm uma resposta exacerbada à questão da dor. Ou seja, em comparação a uma pessoa saudável, um paciente com fibromialgia consegue sentir muito mais dor em questão de qualquer tipo de estímulo. Isso vai causar grande impacto na funcionalidade e também na qualidade de vida do paciente. Apesar de ser uma doença que está sendo estudada desde o século passado, atualmente tornou-se um pouco mais de evidente essa condição devido à quantidade de diagnósticos que se obteve atualmente, em que chega a comprometer 2 e 4% da população mundial, sendo mais comum em mulheres idosas e adultas. Isso vai causar não só dor crônica generalizada, mas também impacto emocional, impacto cognitivo e a questão de distúrbios do sono, que é muito comum em pacientes com fibromialgia. Historicamente, a fibromialgia utilizava o recurso dos 18 pontos e exames complementares para se ter o diagnóstico. Porém, com o avanço da tecnologia e com o avanço dos estudos, obteve-se a oportunidade de se inserir questionários. Isso vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de contato em relação ao paciente, saber suas individualidades e ver como é que está a sua questão dos sintomas e como está se comportando. Como, por exemplo, o questionário FSQ, que consegue ver a gravidade dos sintomas do paciente, e o CSI, ele consegue verificar a sensibilização central em relação aos estímulos que são feitos durante o processo diagnóstico. Isso vai facilitar até mesmo a ter um tratamento um pouco mais individualizado e específico para aquele paciente em si. No tratamento da fibromialgia, muitos recursos podem ser utilizados em questão à parte da fisioterapia, em que vai se ter ali o seu controle de sintomas, que vai ser focado mais no seu controle de sintomas, como a terapia manual, que está sendo utilizada, porém está sendo um pouco mais estudada atualmente, porque aí vai atuar tanto na questão dos sintomas, quanto em algumas outras alterações em que causa alguns comprometimentos do funcionamento de alguns sistemas. Porém, a terapia manual ainda apresenta algumas divergências quando se comparada ao exercício físico, em que atualmente é o tratamento ouro para a fibromialgia. Por isso, considerando a complexidade da fibromialgia e o comprometimento na saúde dos pacientes que têm-se o diagnóstico, obteve-se a oportunidade de realizar esse estudo, em que surgiu como pergunta norteadora: quais os efeitos da terapia manual no manejo da dor em pessoas com fibromialgia em relação ao exercício físico? Em relação aos objetivos, o objetivo geral foi identificar e analisar a literatura científica que relaciona a terapia manual no manejo da dor em pessoas com fibromialgia em relação ao exercício físico. Já em relação aos objetivos específicos, foi-se identificar estudos que investigam os efeitos da terapia manual e do exercício sobre dor, fadiga, distúrbios do sono e aspectos psicológicos em pessoas com fibromialgia, mapear as principais evidências analisadas em pesquisas que utilizam essas intervenções não farmacológicas no tratamento da fibromialgia, analisar as relações existentes entre os efeitos da terapia manual e do exercício físico na melhora da qualidade de vida em pessoas com fibromialgia. Em relação à metodologia, o tipo de pesquisa foi uma revisão integrativa em que facilitou a oportunidade de se juntar diferentes tipos de estudos para se ter uma conclusão sobre o tema que foi escolhido. A base de dados foi utilizada o PubMed e a BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde. Os descritores principais foram fibromialgia, chronic pain, myofascial release therapy, massage, musculoskeletal manipulations, physical exercise e quality of life
em que obteve-se operadores booleanos AND e OR. Os critérios de inclusão foram pessoas com fibromialgia, a terapia manual como a intervenção, avaliação da dor, fadiga, sono e aspectos psicológicos e estudos publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de exclusão foram textos completo indisponível e não responder à pergunta da pesquisa. A estratégia de Pico foi selecionada para ajudar na questão de descritores mais claros e também na questão da seleção de artigos específicos, em que a população foi definida como pessoas com fibromialgia, a intervenção terapia manual, o controle sendo o exercício físico e o outcome, que seria o desfecho, a intensidade da dor, fadiga, qualidade do sono e aspectos psicológicos. Já o fluxograma, ele foi dividido para selecionar os artigos, em que foram selecionados no final da amostra 5 artigos, em que 4 foram utilizados para o estudo e 1 foi utilizado para outros métodos, em que foi inserido na discussão dos resultados do trabalho. Foram selecionados 5 artigos, como eu havia dito, de língua inglesa, publicados nos últimos 10 anos e com a intervenção terapia manual, em que para fazer a classificação dos tipos de artigo foram utilizadas as escalas Pedro e a Amistad 2, em que vai fazer uma avaliação da qualidade metodológica dos estudos, em que causam um maior rigor para a seleção dos artigos. A Pedro é mais utilizada em ensaios clínicos randomizados, já a Amistad é utilizada em revisão sistemática. Iniciando o primeiro resultado de discussão, seria com o título Eficácia comparativa da mobilização espinhal de Maitland versus técnicas miofaciais em mulheres com fibromialgia, em que tem como seu autor principal Cabeças e Agui et al. Do ano 2024. Esse tipo de estudo foi um ensaio clínico quase randomizado, avaliado pela escala Pedro, em que se obteve nota 7 de 10, passando por uma boa qualidade metodológica. Ele foi utilizado a metodologia através da comparação das técnicas em 52 mulheres, em que foi utilizado as técnicas miofaciais e também a mobilização espinhal de Maitland, que é uma técnica que faz movimentos rítmicos e passivos nas articulações dos pacientes. O método de avaliação utilizado foi a escala visual EVA e questionários como CSI, FIC e PSQI. Os principais resultados desse primeiro estudo foi que ambas as intervenções apresentam melhorias, porém as técnicas miofaciais, que é a mobilização de tecidos moles, que diminui tensão, melhora a circulação sanguínea e dor muscular, obteve-se um pouco mais de resultado na redução da dor, qualidade do sono e na sensibilidade central do paciente. Os resultados desse estudo se obteve mostrando que a terapia manual pode atuar, sim, em mecanismos associados à manutenção da dor crônica. E, segundo Sukla e Clau, esse fenômeno está relacionado à amplificação da percepção dolorosa e à persistência dos sintomas em relação à sensibilização central. Já o segundo estudo, em que na tradução se obteve como título Manipulação espinhal em adição ao tratamento farmacológico na fibromialgia e tem como seu principal autor Ince et al. 2023, foi um estudo de ensaio clínico randomizado avaliado pela escala Pedro, em que se obteve a nota 8 de 10. A metodologia dele foi o tratamento farmacológico versus o tratamento farmacológico com a manipulação espinhal, em que seus métodos de avaliação utilizou escala EVA, questionário FIC e instrumentos de avaliação funcional, em que se obteve como principais resultados a associação da manipulação ao tratamento promoveu um pouco mais de melhora significativa em questão da dor e o impacto da síndrome na qualidade do paciente, na qualidade de vida do paciente. Em que, segundo Pinto et al., ele mostra que abordagens que são combinadas podem contribuir um pouco mais do que quando se faz algum tipo de tratamento de forma isolada. E isso vai fazer com que favoreça para o paciente e traga um tratamento um pouco mais individualizado. Já o terceiro estudo obteve-se na tradução como efeitos da terapia manual na fadiga, dor e aspectos psicológicos em mulheres com fibromialgia, em que tem como seu principal autor Nadal Nicholas, em que o estudo é de 2020.
O tipo de estudo é o ensaio clínico randomizado avaliado pela escala Pedro 6 de 10. Sua metodologia foi em mulheres com fibromialgia, com a intervenção de terapia manual e mulheres que não se obteve a terapia manual inserida no seu tratamento da fibromialgia. Nos métodos de avaliação foram utilizados questionários em que foi observado a qualidade do sono, fadiga, aspectos fisiológicos e qualidade de vida, sendo utilizada a escala EVA, FIC, FIQ, PSQI e SF36, em que nos principais resultados a terapia manual obteve resposta significativa em relação à dor, à fadiga e qualidade do sono. Bom, segundo McFarlane et al., a fadiga é muito comum em pacientes com fibromialgia e isso causa grande impacto principalmente na funcionalidade, na qualidade de vida e nas alterações do sono. Por isso, terapia manual pode chegar a intervir de forma complementar, ajudando a melhorar isso na qualidade do paciente. No último estudo, que foi uma revisão sistemática que tem como título Eficácia da terapia manual na dor, impacto da doença e qualidade no tratamento da fibromialgia, o tipo de estudo foi uma revisão sistemática em que foi avaliado pela escala Amstar, responsável por avaliar justamente revisões sistemáticas, em que obteve-se moderada qualidade metodológica, em que foi utilizado as bases Medline e PubMed, Web of Science, Scopus, Lilacs e Cielo e Cochrane, em que seu método de avaliação foi utilizado escala EVA, questionário FIC e SF36. Os seus resultados eram que a terapia manual ela intervém de forma significativa, melhorando na qualidade do sono, na dor e também na qualidade de vida do paciente. Porém, os autores destacam a heterogeneidade da questão dos protocolos utilizados. Bom, em relação à terapia manual e ao exercício físico, que atualmente é o tratamento ouro da fibromialgia, o exercício físico apresenta um maior volume em questão de evidência, apresentando um pouco mais de respaldo por conta da melhora da funcionalidade e por ser necessário um tratamento contínuo. Já a terapia manual, ela apresenta redução da dor, melhora na qualidade do sono e entre outros aspectos. Porém, ela é um tipo de atividade complementar que pode ser inserida no plano terapêutico, mas que de forma isolada ela não apresenta tanta eficácia assim. Por isso, conclui-se que a terapia manual ela é sim eficaz de forma complementar e inserida no plano terapêutico, sendo utilizada de forma correta e não como tratamento isolado. Porém, ainda assim apresenta um pouco mais de necessidade de apresentar mais estudos com metodologias um pouco mais padronizadas e amostras um pouco maiores para se obter um pouco mais de resultado e apresentar um pouco mais de respaldo quando se for falar da terapia manual em específico. Aqui estão minhas referências e obrigado pela atenção.